O Botafogo não tem um dia sequer de paz. Depois da gente perder o treinador, depois de uma vitória contra o Bragantino fora de casa, claro, o desempenho era ruim, mas era uma vitória. Então depois do Botafogo perder o seu treinador, o sorteio da Copa do Brasil nos colocou em frente à Chapecoense, que era um dos poucos times de Série A que estavam no outro pote, que estavam no pote B. Ou seja, o Botafogo realmente tem muita sorte em sorteio, não é mesmo? A gente vai comentar um pouco mais sobre esse sorteio, um pouco mais sobre a demissão do Martin Anselmi, um novo treinador, depois de você deixar o seu like, depois de você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ou se você já foi inscrito, ativar o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo ou live nova aqui no canal. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Pois é, meus amigos, o sorteio da Copa do Brasil colocou o Botafogo em frente à Chapecoense, né? Um time de Série A que até começou bem o Campeonato Brasileiro, tem ali algumas vitórias, principalmente em casa, jogar lá na Arena Condá, lá em Chapecó, é realmente muito difícil, é uma logística complicada, o aeroporto de lá sempre dá problema, né? Muito nevoeiro, já teve aquele trágico acidente com o time da Chapecoense lá em 2016, claro, não tem nada a ver ali com a cidade de Chapecó, né, nem com o aeroporto dali, foi uma situação, né, diferente, com várias situações de negligência, né, dos pilotos, dos donos da companhia aérea, mas enfim, a logística de Chapecó sempre é muito complicada, uma viagem um pouco mais distante, uma logística ruim, uma cidade já menor, né? Um campo, embora seja de grama sintética que a gente já está acostumado, mas um campo ruim, né? Assim, de jogo, torcida muito perto, aquele clima ali um pouco mais de campo pequeno, né? Então, realmente, um jogo contra a Chapecoense nesse momento não é bom para o Botafogo, ainda mais o Botafogo que agora está numa fase turbulenta, né? Altos e baixos, aliás, mais baixos do que altos, né? O Botafogo ali está muito instável, acabamos de perder o treinador, então realmente um pote, né? Onde tinha 16 times, e você conseguir pegar um dos únicos times de Série A que estavam no outro pote, né? Cada pote A e pote B, cada um tinha 16 times, né? O Botafogo estava no pote A, junto com os outros times também da primeira divisão. A única exceção era o Fortaleza. O Fortaleza estava nesse pote A, mas o Fortaleza atualmente está na Série B, né? Está na segunda divisão. Então pegava os times do outro pote, que era o pote B, onde majoritariamente estavam times de Série B, de Série C, né? E aí tinham pouquíssimos times de Série A ali. E o Botafogo conseguiu pegar um dos poucos times de Série A. Lembrando que são 20 times na Série A, então se tinham 16 no primeiro pote, sobravam ali 4 no segundo pote. Como tinha ainda o Fortaleza no pote A, eram 5. Dos 16, apenas 5 de Série A. E o Botafogo conseguiu pegar um desses 5. Lembrando que nossos rivais aqui do Rio de Janeiro, o Fluminense vai pegar o Operário, que é um time, né, sem expressão. O Vasco vai pegar o Paysandu, que hoje está na terceira divisão do futebol brasileiro. Podia ser com o Fluminense, né, para combinar. E o Flamengo vai pegar o Vitória, né? O Flamengo, pelo menos, ali pegou um adversário que também é complicado, né? Também é tradicional, que é o Vitória da Bahia. E o Botafogo pega a Chapecoense, né? Lá em Chapecó vai vir ainda a definição de datas, né? O dia certinho ali, mas já é para o próximo mês a definição, ali meados de maio já é o segundo jogo. Então o Botafogo precisa conseguir um novo treinador para colocar sua implementação de jogo, né? Suas ideias, enfim, conseguir adequar a equipe, né? Conseguir fazer suas características ali para que o Botafogo consiga uma classificação, que a Copa do Brasil é muito importante. É o campeonato que a gente ainda não tem, é o campeonato que a gente persegue todos os anos, né? E então fica martelando isso na cabeça do botafoguense. Então nada melhor do que a gente conseguir uma classificação boa para cima da Chapecoense, para ir para a próxima fase, uma fase de oitavas de final, tendo mais tranquilidade, podendo ter ali essa outra fase. Vai ser depois, né, da Copa do Mundo, então o Botafogo já teria mais tempo de treinamento com o novo treinador. Então seria super, né, favorável para a gente essa passagem, porque a próxima fase é só depois da Copa do Mundo, mais tempo de trabalho, mais tempo para conhecer os atletas, né? O Botafogo precisa de um novo treinador, agora que definiu demitir o Anselmi, então seria essencial esse tempo para a gente conseguir implementar as ideias de jogo. E sobre essa demissão, quem diria, né? Martin Anselmi, que estava pedindo para ser demitido, né? A gente vinha aqui no canal comentando sobre suas decisões. Eu confesso que no início do ano gostei do nome, eu consegui ainda
dar crédito ao Martin Anselmi. Eu acho que ele tem um esquema de jogo propositivo, ofensivo, mas enfim, as ideias não estavam realmente casando. O sistema de 3 zagueiros, embora eu entenda, a torcida já não tolerava mais, né? Muita teimosia com os 3 zagueiros, muita teimosia com alguns jogadores, como por exemplo Ponte, atuando pela zaga pela direita. O Nilton, embora eu defenda também ali como terceiro zagueiro, já nesse meio de temporada agora já não estava mais surtindo tanto efeito, né? Ele, embora tenha se lesionado, né, ainda assim atuava como volante às vezes um pouco mal, como zagueiro ele atuava menos, porque ele aparecia menos na frente, então ele errava menos. Então algumas decisões do Anselmi, como o Matheus Martins de centroavante, o Natan de lateral esquerdo, né, o Danilo ali, às vezes como terceiro zagueiro, quando jogava com linha de 2, então o Anselmi um pouco confuso, parecia que às vezes perdia ali o time, um Botafogo muito instável dentro das partidas. Realmente, acho que chegou, né, nesse ápice, foi no jogo contra o Bragantino, que a gente, embora, né, tenha vencido o jogo, né, como eu falei, o Botafogo consegue demitir um treinador depois de uma vitória, mas todo mundo viu ali que foi o acaso, né? O Raul fez uma grande partida, conseguiu trazer 3 pontos pra gente. Se não fosse ele, o Botafogo teria tomado um empate, às vezes até a virada, né? E consequentemente a derrota no jogo. Então realmente o Botafogo teve mais sorte do que juízo nesse jogo contra o Bragantino. Vencemos, os 3 pontos são importantíssimos. Nos tirou momentaneamente da zona de rebaixamento, depois com os outros jogos da rodada, vitórias de alguns outros times ali, a gente voltou para a 17ª colocação. Mas lembrando que a gente tem 2 jogos a menos, um desses a cumprir agora contra o Atlético Paranaense, na data FIFA. Então o Botafogo demite o Martin Anselmi, né? Parece que a diretoria gostava do trabalho dele, tinha ali uma sobrevida, né? Dava ali chances a ele, mas John Textor parece que realmente chegou no limite, não queria mais, demitir o treinador. E agora a gente fica à mercê de contratar uma nova pessoa, né? Quem será essa nova pessoa? Será que a gente vai conseguir contratar ali Hernan Crespo? Eu gosto muito também do nome do Vojvoda, né? É um nome ali que atuou muito bem no Fortaleza, teve uma passagem recente no Santos, não deu muito certo, mas o Santos também, né? Um time fraco, meio bagunçado, dependente do Neymar, que nunca joga. Então, eu também apostaria nesse treinador. Alguns dizem também que vai ser um novo português aí de time pequeno de Portugal, né? Então a gente tem que avaliar. Com certeza o Botafogo vai passar por esse período de testes, de entrevistas que o John Textor gosta. Tem aí uma semana para o próximo jogo, mas seria bom o quanto antes esse treinador vier, porque o quanto antes ele acabar chegando, né? Mais rápido ele implementa o seu jogo, mais rápido ele testa os jogadores, mais rápido ele vê as vacâncias, as alternativas que ele vai ter na equipe, e a gente consegue implementar um novo estilo de jogo. Talvez demos adeus ao esquema do 3-4-3, né? 3-4-3 talvez nunca mais Martin Anselmi deve ter levado com ele. Para esses jogos a gente vai ter o Rodrigo Belão. Belão que vinha no Sub-20, atuou em alguns jogos do Carioca, sempre com um bom estilo, né? A torcida do Botafogo gosta do Rodrigo Belão. Ele sempre demonstrou um bom desempenho à frente do Botafogo, tanto na base quanto no profissional. Bom, por lado positivo, alguns jogadores da base devem ter mais oportunidades, como por exemplo o Cauã Toledo, que não tinha com o Anselmi, né? Ele conhece alguns jogadores, né? Subiu ali o Arthur Novaes, subiu o Justino, né? O Cadu. Então, esses jogadores talvez possam ter um pouco mais de protagonismo no time de Rodrigo Belão, pelo menos por enquanto, né? Essa rodada agora com o Atlético Paranaense, talvez a próxima também, até chegar um novo treinador. Então o Botafogo avalia alguns nomes no mercado e, claro, quanto mais rápido contratar, melhor pra gente. Então é isso, meus amigos. Nós ficamos por aqui. Peço para vocês curtirem esse vídeo, deixar o like, né? Se inscrever também no canal, que é muito importante pra gente nesse começo, nesse início de trabalho, né? Se você for inscrito, ative o sininho de notificação, né? Para você receber mensagem sempre que tiver vídeo novo ou live nova, né? Aqui no nosso canal. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Um grande abraço e saudações alvinegras.